Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Curta e inscreva-se para ficar por dentro dos próximos conteúdos. E no vídeo de hoje trago mais um corte do Esdras Nogari no Lutz Podcast. Então fica até o final desse vídeo, pois vale muito a pena. E deixa o link completo do podcast na descrição desse vídeo. Corre lá depois, pois vale muito a pena. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Existem alguns comportamentos que naturalmente vão aumentando os seus picos de dopamina. E o segredo é assim, imagina que o seu sistema dopaminérgico... O seu sistema dopaminérgico, ele tem dois tipos de liberação, tá? Ele tem uma liberação tônica. O que é uma liberação tônica? Os seus neurônios dopaminérgicos... A gente tem relativamente pouco neurônio no cérebro que produz dopamina. É uma das menores vias de todas. A gente tem 5 vias descritas dopaminérgicas no cérebro. Uma sexta que ainda estão descrevendo os neuroanatomistas e neurofisiologistas. Mas tem 5 vias bem descritas. 3 dessas vias são particularmente importantes para o comportamento de motivação, vício, etc. Que é a via mesocortical. Aquela câmera ali que tá pegando, né? Uhum. A via mesocortical, ela vem mais ou menos da sua orelha, lá do centro do seu cérebro, no meio dele, do miolo dele, da sua orelha, até o seu córtex pré-frontal, atrás da sua testa. Tem a via mesolímbica, que iria, digamos, da orelha, do meio da orelha ali, até mais o meio do cérebro. E tem a via nigroestriatal, que é uma via que também vai ali do meio da orelha. Todas elas saem do mesmo lugar, né? Da área tegmentar ventral, ali naquela região do tronco encefálico. Que vai da área tegmentar, da substância nigra até o estriado. Essa via nigroestriatal, por exemplo, é uma via que tem morte de neurônios de dopamina em pessoas com Parkinson, que resulta em tremores motores. Ou seja, a dopamina, além de te dar motivação subjetiva de querer, tipo, agora eu tô com sede, porque eu almocei há pouco, etc, eu tô com sede. Então a dopamina me leva a sentir a vontade de tomar essa água e ela também permite meu movimento físico para pegar, porque motivação e movimento tem muito a ver as duas coisas. Você geralmente, quando está motivado por alguma coisa, envolve um movimento físico. E isso tudo que faz a dopamina. E a gente tem relativamente poucos neurônios dopaminérgicos no cérebro. As outras vias são muito maiores. E ainda assim, olha o tanto que ela faz, cara. O poder que tem. É muito foda. E essas vias, a gente tem então uma liberação tônica de dopamina. O que é? Os seus neurônios dopaminérgicos ficam... A liberação tônica é assim, você fica tuf, 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 como se fosse um coração batendo, sempre liberando dopamina. Cronicamente, você sempre está liberando. O dia inteiro. O dia inteiro. E isso muda de pessoa para pessoa. É por isso que tem pessoas naturalmente um pouquinho mais alegres, animadas, etc. E tem pessoas naturalmente um pouquinho mais deprimidas. Por quê? Provavelmente porque essa liberação tônica de dopamina, principalmente na via mesolímbica, provavelmente diminuída nessas pessoas que estão um pouquinho abaixo do normal de humor e aumentada nas pessoas que estão um pouquinho acima. E na via mesocortical, que é a que vem para o córtex pré-frontal, essa liberação tônica, quando está deficitária, pode resultar em alguns transtornos. Por exemplo, TDAH. Por quê? Porque o córtex pré-frontal é envolvido com as nossas funções executivas, como atenção, memória de trabalho. Por exemplo, para você prestar atenção em mim agora e sustentar a atenção nessa conversa, você está usando seu córtex pré-frontal. E se você não tem dopamina nessa região, dificulta o trabalho dele. Tanto é que quando você pega um paciente com TDAH que toma, por exemplo, Venvanse e Ritalina, o mecanismo de ação dessas drogas é aumentar o disparo tônico de dopamina no córtex pré-frontal. Tá? Só que qual que é o problema? Esse disparo tônico, isso, presta atenção aqui, galera, isso que é muito importante. Esse disparo tônico dopaminérgico, tipo coração, buf, 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 ele mantém um nível basal de dopamina no seu cérebro o dia todo. Sim. Só que tem os disparos fásicos de dopamina. Ou seja, buf, buf. O tônico mantém e tem os fásicos. Esses fásicos só acontecem quando? Quando você faz sexo, quando você precisa de comida, quando você precisa de água, precisa de abrigo, pra você fugir de perigo. Quando você joga videogame, quando você bebe álcool, quando você fuma cigarro, quando você vê pornografia, quando você toma muita bebida rica em açúcar, quando você come comida hipercalórica. Isso são disparos fásicos. Qual que é o problema? Quanto mais você der disparos fásicos dopaminérgicos, mais o seu sistema se downregula, vai para baixo, e aquele disparo tônico começa a ficar
Entendi. Que Então, se foda, você mano. tem só prazer na sua vida, na ausência dos disparos fásicos, a sua dopamina é muito baixinha. E isso pode eventualmente resultar em anedonia. E é muito comum na clínica isso, Lutz. O paciente vem falando assim, putz, doutor, eu não sei nada, eu não consigo, eu não sinto mais prazer, eu não sinto mais isso, eu não sinto mais aquilo. Aí você vai ver a pessoa é estável financeiramente, muito boa na carreira dela, já tá quase independente do ponto de vista financeiro. Mas nada faz a pessoa feliz. Aí você vai ver a vida dela, a pessoa opera só na dopamina fásica. Sai com os amigos segunda pra jogar boliche e bebe. Sai com os amigos ali jogar tênis, no dia faz um churrasco. A pessoa ela não vive, vive o difícil um pouco. Ela não dá um sossego pro sistema dopaminérgico. Aí quando você tira isso dela, é quase como se uma pessoa que usa droga. Fica obviamente não no jeito que uma pessoa que usa droga, mas ela fica anedônica. Então, uma viagem com a família pro interior, num sítio que não tem álcool, não tem nada, perde o sentido. Por quê? Porque o cérebro dela gosta muito de dopamina. Ficou muito exigente. Desenvolveu tolerância. O contrário disso, então uma pessoa que escolhe sofrer mais, ajuda a manter esse basal um pouco mais alto também ou não? Ajuda, não necessariamente o basal um pouco mais alto, mas ajuda a pessoa a ser mais capaz de sentir muito prazer quando é submetido a alguma coisa simples. E cara, isso acontece, obviamente a gente tá falando de extremos aqui, mas o nosso sistema dopaminérgico ele é mais ou menos assim, ele não foi feito para você ficar bombardeando ele de dopamina sempre. Não pode, porque se você ficar bombardeando ele com dopamina sempre, vai ocorrer esse down regulation dos disparos tônicos e você eventualmente vai ter mais dificuldade de alcançar o prazer com coisas simples. Então qual que seria o grande segredo? O que a gente chama de reforços intermitentes. Ou seja, você não precisa ficar sem os disparos fásicos dopaminérgicos. Só faz isso com espaços de tempo. Faz uma agenda de dopamina, digamos assim. E, cara, isso a gente fala aqui nas questões mais extremas, como, por exemplo, patologias, depressão, vício, etc., né? Mas isso acontece nas coisas mínimas também. O Huberman falou lá, por exemplo, no episódio dele, se você gosta de treinar com música, você fica muito agitado, muito feliz treinando ouvindo música na academia, cara, joga uma moeda pra cima. Se cair cara, você vai pro treino ouvindo música. Se cair coroa, você não vai. O seu sistema dopaminérgico adora um talvez, cara. Nossa, lembra do macaquinho que eu falei lá do... Lembra do macaquinho que eu falei do suco? Aham. Com o tempo, se o macaquinho aprende que sempre depois da luzinha ele ganha suco, ele para de liberar dopamina quando vê a luzinha. Caralho. Porque a recompensa é certa já. Entendi. Então, assim, primeiro, o que a gente tira disso tudo, né? Leva a mensagem pra casa aí. Dopamina não é sobre prazer, é sobre motivação. Dopamina é sobre a antecipação do prazer. Então, o macaquinho que sabe que vai ganhar o suquinho quando acende a luz, ele libera bastante dopamina quando vê a luzinha. Quando ele ganha o suco, ele já não libera tanta dopamina. Assim é com a pessoa em casa que quando pede a pizza no iFood, chega a pizza, ela já nem tá tão mais motivada a comer a pizza, às vezes até se arrepende de ter pedido, porque pediu, eu quero a pizza, eu vi a pizza no filme, e aí pede uma puta pizza, e chega a pizza, ela fala, caramba, por que eu fiz isso? Dopamina. Ou seja, a sua dopamina já baixou, você não tá mais motivado a comer. Foi o gatilho que liberou dopamina. E o macaquinho que aprende que sempre que depois que acender a luzinha ele ganha, a luzinha já não libera mais dopamina no cérebro dele. Agora, se você pega um grupo de macaquinho e bota 50% das vezes que acender a luzinha ele ganha o suquinho e 50% não, a dopamina aumenta ainda mais do que antes. Porque a dopamina é sobre novidade. Tipo assim, ele fica, será que agora que acendeu a luzinha eu vou ganhar aquele suquinho de laranja? E a dopamina explode, cara. Ele quase quer sair da cadeira. Então a dopamina é sobre você antecipar uma possível recompensa que vai vir. Isso é dopamina. O que os cassinos fazem, Lutz? Os cassinos trabalham muito bem com o sistema dopaminérgico, principalmente com esses reforçamentos intermitentes. Eles não se você vai num cassino e sempre que você girar a boletinha lá você ganhar dinheiro, perde a graça. Eu não quero mais, nada me motiva mais a fazer. Ou sempre ganha recompensa.
Agora, se você talvez girar na alavanca, se você girar a alavanca e talvez ganhar uma recompensa, meu, seu sistema dopaminérgico vai ficar louco. Então, botando isso em termos práticos, como o Uberman falou lá. Cara, se você quer treinar ouvindo música, eu gosto muito de treinar. Escuto Racionais, Djonga, adoro escutar música enquanto eu treino, me ajuda muito. Só que ultimamente tem dias que eu não escuto de propósito. Aí você vai pensar assim, pô, mas você tá boicotando seu treino? Não, eu tô usando o sistema dopaminérgico a meu favor. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários o que mais te chamou a atenção e deixe sua opinião também nos comentários. Te vejo nos próximos vídeos. Valeu e fui!